Observe que Paulo está falando que o Espírito dá fruto. E ele diz que o fruto do Espírito é isso. Então o Espírito, quando ele habita em mim e em você, ele gera frutos. Significa que se eu estou gerando algum tipo de fruto que não é isso, amor, paz, bondade, paciência, alegria, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todo fruto que eu começo a gerar na minha vida, que não se enquadra nisso que Paulo está descrevendo, que a Bíblia está descrevendo, não são frutos do Espírito. Estes são os frutos que o Espírito produz. O Espírito Santo de Deus que produz. Evangelho de Lucas, no capítulo 13, agora sim. Verso 22. Perdão, verso 6. Lucas 13, 6. Então, agora, nós vamos ler uma parábola contada por Jesus. E você que gosta de mexer com terra, eu sei que temos aqui um engenheiro agrônomo, Alessandro. Cadê o Alessandro? Alessandro, que entende bem do assunto. Temos o Alex, que não é engenheiro agrônomo, mas na prática entende muito de cultivo. E você que está aqui talvez tenha uma horta na sua casa, tem um viveiro de mudas, enfim. O Gertrude tem uma fazenda lá. Obrigado. Obrigado por lembrar. A cooperativa Lar está entrando com uma ação contra o Gertrude, porque ele está produzindo mais frango que os aviários todos. Volta para cá, irmãos. Você que tem em casa uma horta, tem uma árvore frutífera, você que gosta de mexer com terra, certamente você já observou como que a natureza age, como que isso se desenvolve. E Jesus, ele conta uma parábola usando exatamente o cultivo. Preste atenção. Então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E ele foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, esse homem, ele disse àqueles que cuidavam da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira. Eu não acho. Por que deixar esta figueira inutilizar a terra? E respondeu o homem: Senhor, deixe por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Eu vou ler novamente o verso 8 e o verso 9. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Irmãos, quando a gente ouve as parábolas e as palavras de Jesus, ele sempre tentou usar um contexto regional, ou seja, ele olhava para o público que ele estava ensinando, e ele usava exemplos daquela região, daquele público, para que eles pudessem entender a mensagem. Jesus, quando fala da vinha Israel, hoje ele fala que esta vinha não é apenas Israel, mas é todo o mundo. Haja vista que o Senhor Jesus, ele não morreu apenas para os judeus, ele veio para eles, mas eles não o receberam. Então deles o direito, diz o Evangelho de João, capítulo 1, de todos nós, aqueles que creem, serem chamados de filhos de Deus.
Então essa vinha não é mais apenas Israel, ela é Missal, Medianeira, Itaipulândia, Santa Helena, o Paraná, o Brasil. E esta figueira que plantada na vinha somos nós. Haja vista que, por mais que a ciência tente explicar, por meio dos absurdos do evolucionismo, por mais que a medicina esteja avançada e a tecnologia esteja dominando muitas áreas, você pode chegar para um ginecologista ou para um especialista na área de reprodução humana e diga para ele, explique a formação do feto no ventre da mãe, explique todos os terminais nervosos sendo formados, explique a consciência, a racionalidade humana. Ninguém consegue fazer isso, porque isso é obra de Deus. Amém. E eu me lembro agora, quando Moisés foi levantado por Deus lá no Egito, para tirar o povo hebreu na escravidão. Moisés então ia e entregava um sinal. As pragas foram se cumprindo, e o faraó chamava os magos. E os magos repetiam aquele sinal. Até que chegou um momento que os magos eles não conseguiam mais fazer o que Moisés estava fazendo. E os próprios magos, contratados por Faraó, chegavam para Faraó e falavam, isso aí não tem jeito, porque aí tem o dedo de Deus. Ou seja, a humanidade tem limite para descobrir, para fazer, para entender, para desenvolver, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Bom, e nesse contexto da parábola, a Bíblia diz que o dono da vinha, ele disse a um viticultor, aquele que ele foi encarregado de cuidar da vinha. O dono da vinha aqui é Deus. E esse viticultor é o próprio Senhor Jesus. Jesus, ele ouve do dono da vinha uma ordem, primeira. Ele disse, olha, eu já fui por 3 anos procurar fruto nessa árvore. 3 vezes, 3 anos, por 3 safras. Eu já fui aqui procurar fruto. E eu não encontrei nenhum. Faz o seguinte, aqui em Missal tem muito alemão, e o alemão diz Abschneider. Ou seja, corta essa figueira. Mas o viticultor, que é Jesus, que é o nosso intercessor, a Bíblia diz que ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ele fala para o dono da vinha, eu quero te fazer uma proposta. Vamos deixar mais um ano? E aí Jesus diz, Mário, eu vou cavar ao redor. Eu vou dar uma fofadinha na terra ao redor da figueira. E eu vou colocar um adubo. E se mesmo assim não produzir, aí tem que cortar. Quem de nós um dia não plantou uma árvore frutífera, um pé de laranja, um pé de limão, pé de jabuticaba, cerola, seja lá o que for. E você via, um ano não produziu, outro ano não produziu, e você foi lá e deu uma mexidinha na terra, botou um adubinho e tal, e mesmo assim não produziu, o que você faz? Pode falar. Abschneider. Corta. E joga fora. No máximo aquele caule, aquela árvore vai ser jogada no fogo, vai virar lenha. Então nós entendemos muito bem como é que as coisas funcionam no reino vegetal. Agora essa parábola, ela associa a um outro tipo de fruto, e essa figueira, e Jesus não estava falando dos figos produzidos pela figueira. Jesus estava falando de frutos do Espírito, de frutos espirituais e mudança de vida, já que a figueira era um contexto sobre Israel, e a vinha era um contexto sobre Israel, sobre os judeus, sobre o povo de Deus. E o que eu vejo aqui, irmãos? E o tema que eu trago nesta noite.
existe uma nova chance. Eu peço licença aos encontristas, estávamos lá em 33. Peço licença aos encontristas e eu quero dizer não só a vocês, que estão voltando desse encontro cheios, derramando do Espírito Santo, mas a todos que aqui estão nesta noite, aqueles que nos assistem em casa e aqueles que ainda vão nos assistir. Existe para você uma nova chance. E essa nova chance está em Jesus. A Bíblia diz que fez o homem à sua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus já não estava sozinho. Ali estava o Espírito do Senhor e ali estava Jesus. Ou seja, Jesus já esteve presente desde a formação, desde o planejamento do ser humano. Porque tudo por Ele foi feito, tudo por Ele, tudo para Ele, tudo por meio dEle. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Agora este homem, feito à imagem e semelhança de Deus, colocado num lugar espetacular, onde havia todo tipo de alimento, e principalmente onde havia uma visita diária de Deus. Gênesis 2, 3 e 4 diz que Deus visitava o jardim, onde estava o homem. Mas o homem pecou. E durante a história da humanidade, o homem tenta voltar para Deus, porque ele sente que ele precisa voltar. Falamos isso lá no encontro. E ele desenvolve as religiões, ele desenvolve técnicas, ele desenvolve teorias, ele desenvolve filosofias, metodologias, e nada disso funciona. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que isso significa? Que Jesus é a nossa nova e última chance. Eu vou falar de novo para você gravar isso no teu coração. Jesus é a nossa nova e última chance. Porque Ele mesmo diz, quando celebra a última Páscoa e institui a ceia, Ele diz: este é o cálice do meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança. Então Jesus vem para consertar o que Adão fez. O primeiro Adão errou, mas o último Adão consertou. Irmãos, então Jesus, Ele apresenta para mim e para você algumas oportunidades. E você que tem o seu negócio, você que tem a sua profissão, você sabe que existem oportunidades de negócio que passam e não voltam mais. Ou seja, tem oportunidades que são uma vez só na vida. Por exemplo, você perdeu de comprar ou de vender alguma coisa, talvez no futuro você vai tentar, você não vai conseguir mais. A oportunidade de usar melhor o seu tempo. Usar melhor o seu tempo com seus filhos, com a sua família. De repente você olha para o lado, como eu falei lá, eu olho para o lado e digo: peraí, mas eu tenho quase 50 anos. Será que eu usei bem o meu tempo? Então, a oportunidade do tempo de vida que Deus nos dá, ela não volta. Não volta. Muitos aqui estão me ouvindo falar isso agora e estão pensando: se eu pudesse voltar no tempo. Mas aquela oportunidade daquele dia, daquela manhã, ou daquele dia que você desprezou, não vai voltar mais. Mas em Jesus nós temos novas oportunidades. O que eu aprendo aqui, em especial? O dono da vinha, ele tem expectativas. Quem planta manga, espera colher manga. Não poderia deixar de dizer: quem planta melancia, colhe, espera colher melancia. Se você plantou lá, Nelson, um pé de acerola, tu espera que aquele pé de acerola produza acerola. Agora, observe, aquele
viticultor, não, aquele produtor de figos, que plantou na sua vinha, já vamos falar disso, ele procura frutos constantemente. Então a Bíblia diz ali que ele foi por vários anos procurar fruto. E eu preciso entender que o Senhor, Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. E a gente esquece disso. A Bíblia diz que Deus sabe a palavra que sairá da nossa língua antes mesmo que ela seja pronunciada. Então Deus me conhece muito melhor do que eu mesmo. Me conhece. E me conhecendo constantemente, Ele olha para mim e procura frutos em mim. Procura frutos em mim. Que frutos, pastor? O apóstolo Paulo disse lá: o amor, a paciência, a alegria, a bondade, a mansidão, a amabilidade, domínio próprio. Então Deus, Ele procura em mim, procura em você frutos. Então Ele tem expectativas sobre nós. E Ele se alegra quando encontra esses frutos. Eu me lembro quando eu era criança, eu vivia nas beiras de rio. E a gente pescava, caçava, tirava de bodoque. E quando nós encontrávamos uma árvore frutífera, meu, que alegria! Pé de laranja, aqueles abacaxi silvestres, sabe? E às vezes a gente saía de manhã, ficava o dia inteiro fora, não achava fruta nenhum. Aí achava uma roça de mandioca, pegava as mandiocas, ia no rio lá, lavava bem, comia mandioca crua, para ficar pescando o dia inteiro. Mas eu me lembro muito bem da alegria que era quando encontrávamos uma fruta. Agora pega essa alegria que nós tínhamos, ou você teve na infância, e traz para o reino espiritual, a alegria de Deus quando encontra um fruto do Espírito aí produzindo na tua vida. É insubstituível. E eu aprendo também que existem privilégios que nós recebemos. Privilégio, pastor? Sim, privilégio. Espera aí, onde é que estava plantado essa figueira? Fala aí, Veraldo, onde é que ela estava plantada? Numa vinha. Quantas regiões do mundo, ou vamos pegar o Brasil, quantas regiões do Brasil conseguem produzir vinho? Poucas. Poucas. Consegue produzir uva, perdão. Consegue produzir uva. Até produz, aqui no Paraná tem algumas regiões que até produz, mas não com a qualidade que tem lá na região da Serra Gaúcha, por exemplo. Algumas regiões da Bahia. Mas por que só em algumas regiões? Porque a produção de uva é uma das produções que exige mais detalhes sobre umidade, sobre velocidade do vento, sobre quantidade de chuvas, sobre temperatura, sobre característica do solo. Então, produzir uva de qualidade não é em qualquer lugar. Significa que uma vinha tem privilégios. Você entende isso? E onde nós, que somos a figueira, onde é que nós estamos plantados? Em uma vinha. Então, esses privilégios do solo, do vento, da umidade, da chuva, que as vinhas têm, nós precisamos trazer para o reino espiritual e entender que nós somos cercados de privilégios. Mas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós nem percebemos esses privilégios. E ao invés de perceber e agradecer, nós reclamamos, reclamamos e reclamamos. Meu, que calor! Aí hoje choveu, que meleca! Vocês nunca falaram isso, né? Aí daqui uns dias vai vir o frio. Eu odeio o frio. Prefiro o calor. Aí vem o calor. Hã? Eu estou falando algo de Marte? De Saturno? Não, estou falando algo de nós. Hã?
Irmão. A gente não quer tomar injeção, que tem medo da dor, da agulhada. A gente fala mal dos políticos, mas os maiores corruptos estão no meio do povo. A idolatra o político A, idolatra o político B, não sei o quê, briga. Enquanto que a corrupção, a maior, pode estar dentro de casa. A gente esquece dos privilégios que recebemos, de poder respirar, de poder conviver com os amigos, de poder abraçar a família, abraçar os filhos, de poder ter um alimento na mesa todo dia, de poder abraçar alguém, dar uma palavra de amor, de ânimo, de carinho, mas principalmente o privilégio de estarmos num lugar que livremente prega a palavra de Deus. A imprensa mundial, a mídia mundial é controlada por poderes das trevas. E nós não ficamos sabendo nem de 1/5 ou de 1/10 do que acontece no mundo em relação à perseguição contra os cristãos. Tem lugares do mundo em que as pessoas, elas pagariam muito para ter uma Bíblia, mas elas não têm. E não vocês, talvez alguém que você conheça fica um mês sem abrir a Bíblia. Ou abre lá no Salmo 91 e fica o ano inteiro. E não lê. Ou será que nós lemos mais a Bíblia do que lemos em rede social? Sabe o que isso significa? Que eu estou desperdiçando privilégios. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ou seja, ao invés da gente pegar essa lâmpada, tomar posse da luz, a gente vai lá e apaga. Ou seja, eu não aproveito o privilégio que eu tenho. Bom, eu aprendo também que este é um tempo em que a terra ao nosso redor está sendo afofada e fertilizada. Bom, quando Jesus diz, deixa que eu dou uma cavadinha ao redor, eu aprendo aqui, irmãos, que terra seca não produz, terra dura não produz. Inclusive a parábola que fala do semeador, diz que a semente que caiu em solo rochoso, ou seja, num lugar duro, ela até germinou, mas ela não consegue criar raiz. Não é assim, Alessandro? Quando a semente ela cai num lugar duro, seco, às vezes ela pode até germinar, porque deu uma chuvinha, molhou, mas ela não consegue criar raiz, e logo o que acontece com ela? Ela morre. Então, para que eu consiga receber a palavra, e essa palavra germinar e produzir frutos, a terra, o terreno, precisa ser preparado. E aí vem a função, talvez, principal, que é a função da igreja, de ministrar a palavra aos corações, de ensinar a palavra. O que eu estou falando aqui talvez não seja tão agradável aos teus ouvidos, do que talvez eu estivesse trazendo uma mensagem aqui, Jesus te ama, Jesus quer te levar para o céu, Jesus quer curar todas as tuas dores, Ele quer isso também. Mas você só consegue tomar posse disso se o terreno no qual a semente que Ele está nos dando, encontrar terra boa. É por isso que a palavra vem e começa a mexer com a gente. É por isso que às vezes a gente tem a sensação de que o pastor conhece tudo da nossa vida. Quem já teve essa sensação? Pode levantar a mão. Às vezes a gente tem a sensação de que, peraí, alguém contou a minha história para ele. Talvez alguém está pensando nisso agora. Ah, mandaram um WhatsApp. Mandaram um WhatsApp para o pastor, agora está me contando toda a minha história. Nada disso. Quem conhece você não sou eu, é o Espírito de Deus. Amém. Irmãos, a palavra é o melhor adubo.
escritor aos Hebreus diz que ela é mais cortante do que faca de 2 gumes. A voz do Espírito é a melhor orientação. E sabe uma coisa importante? Desculpa estar citando, Alessandro, tanto o teu nome, mas como o tema é isso. Existe fertilizante para cada tipo de cultura. Verdade ou não? E existem culturas que talvez usar o fertilizante numa quantidade errada, ou numa porção errada, numa variedade errada, ao invés de ajudar, o que vai acontecer com a planta? Vai matar. Ela não vai progredir. Lembrando sempre que essa planta tem uma expectativa de produzir frutos. Então, quando Jesus fala, deixa que eu vou cavar ao redor e vou adubar. Lembre-se que para cada tipo de planta existe um tipo de adubo. E é por isso que talvez a palavra que queima no teu coração e te orienta e muda a tua vida não vai ser aquela que vai mudar talvez a pessoa que está do teu lado. Porque o que Jesus nos dá é de forma individual. Eu aprendo também, por último, já estou terminando, glória a Deus, aleluia. Árvores infrutíferas são cortadas. Pastor, você vai falar isso num dia de volta do encontro, a igreja cheia de visitante? Vou repetir. Árvores infrutíferas são cortadas. Árvores plantadas em lugares privilegiados. Árvores plantadas em lugares com a umidade certa, com a temperatura certa, com o vento certo, com a quantidade de chuva certa. Árvores plantadas que foram cuidadas detalhadamente. Árvores plantadas cujo solo ao redor foi afofado. E principalmente, árvores plantadas e fertilizadas. E que ainda não estão produzindo frutos. Quando o dono da vinha vier verificar, ele vai mandar cortar. Afinal de contas, o que eu faço no meu quintal com uma árvore que só ocupa espaço e não dá fruto? Abschneida. Abschneida. Irmãos, não é o desejo de Deus cortar nenhuma figueira. Inclusive a Bíblia diz que a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Que todos cheguem ao conhecimento da palavra e cheguem à salvação. Mas o próprio Jesus, ele diz, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. E não todos. Ou seja, ele morreu por todos, mas nem todos tomam posse. E estes que não tomam posse do sangue de Jesus derramado, estes foram aqueles que um dia tiveram o seu redor afofado, que tiveram a sua planta fertilizada, que tiveram um lugar privilegiado, mas mesmo assim, não produziram frutos. Evangelho de João, por favor, Bárbara. Evangelho de João, capítulo 12. Já estou terminando. João 12. Pastor, e agora o que eu faço? Como diria o Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? Você deve estar me ouvindo aqui e está pensando, tá, tudo bem, o pastor veio aqui, começou a falar de fruta, começou a falar de vinha, começou a falar de figueira, E aí eu estou aqui ouvindo essa palavra e eu descobri que eu sou infrutífero.
Eu descobri que esses frutos do Espírito que Paulo está dizendo, que eu deveria estar produzindo, porque eu estou privilegiado, e eu não estou produzindo, e agora eu não posso ir embora com medo de ser cortado. E eu também não seria louco de mandar você embora sem te dar um caminho. Você entende isso? Então o Evangelho de João, o próprio Jesus fala, capítulo 12, verso 24. João 12, 24. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, fala comigo, mas. Se morrer, repita, se morrer. Se morrer, dará muito fruto. Amém. Então Jesus, ele está dizendo, olha, se você cair na terra e não morrer, meu irmão, você vai continuar sendo sozinho. E vai acabar cortado. Mas se você morrer, você vai dar muito fruto. Jesus não está aqui falando da morte física. Apesar de que todos nós um dia, salvo se Jesus voltar antes, todos nós um dia passaremos pela morte. Mas Jesus está falando de outra morte. Jesus está falando de uma morte que precede o novo nascimento. Escutem vocês. Vocês passaram 3 dias incríveis. Nós aqui da equipe, eu em especial, que tenho um problema na coluna, nós estamos voltando arrebentados. Felizes. Mas arrebentados. De nada vai adiantar tudo isso que vocês ouviram, se vocês não morrerem. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a... Eu vou parafrasear. Aquele que quiser vir após mim, primeiro, morra. Negue-se a si mesmo, ou seja, morra. Tome a sua e me siga. Você entende isso? Você entende que Jesus, quando ele pega o pão, pena que eu não tenho aqui um pedacinho de pão. Jesus, ele pega o pão e ele parte o pão. Tem um papel aí na cadeira de vocês? Me dá um papel. Isso, por favor. Olha só, aqui tem um pão inteiro. E Jesus, quando vai instituir a ceia, ele pega o pão, ele fala, este é o meu corpo. E o que ele faz com o pão? Ele parte. E ele mesmo diz, esse é o meu corpo que é partido por vós. É partido, ou seja, Jesus está dizendo, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para morrer. E ele sai dali depois, com uma angústia muito grande no coração, porque ele sabia a dor que ele ia passar, e ele vai orar. Inclusive ele vai orar, ele leva os discípulos junto, Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos. Ele diz, vigie um pouco comigo, e ele vai orar. E de repente ele volta, o que ele enxerga? Estavam dormindo. Aí ele disse, vocês não podem nem um pouco vigiar comigo. Ou seja, não tinha entendido nada. Aí ele volta para orar, ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus não estava apaixonado pela cruz. Jesus era apaixonado pelo Pai. Então eu posso, talvez, não querer fazer aquilo que Deus me manda. Mas eu preciso morrer para poder produzir fruto. Eu quero produzir paciência.
Eu quero ser um homem ou uma mulher cheia do fruto paciência. Sabe o que Deus vai botar do meu lado? Eu não preciso falar, né? Hã? Um vizinho que às 5h30 da manhã vai cortar grama. Um outro vizinho que começa a criar frango dentro da cidade. Estou citando exemplos drásticos. Aí o outro vizinho, por falar em vizinho, o outro vizinho, não poderia deixar de falar disso, e você é colorado, o vizinho é gremista, e o Grêmio campeão de novo. Não sei se o senhor soube, meu sogro, que o Grêmio ficou campeão de novo. Ficou. Fiquei sabendo hoje. Aí o teu vizinho, ele não é do teu time, não é do teu partido, e ele fica lá. Aí tu fala assim, esse cara, espera aí, é oportunidade. Oportunidade para você morrer e amar aquele homem. Porque se um grão de trigo que cair na terra não morrer, ele não produz fruto. O pastor Telmo diz, o maduro cai primeiro. O maduro cai primeiro. E agora para encerrar, Salmo 92. Salmos. Salmos 92. Quero dizer para você que os frutos, eles são esperados pelo dono da vinha. Verso 12, Bárbara, por favor. Salmo 92, 12 a 14. Preste atenção. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, e mesmo na velhice darão frutos, e permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Verso 14, vou repetir, e mesmo na velhice darão frutos. Quero falar para você que está aqui, irmão, irmã, que já está na velhice. A velhice não deve ser uma justificativa para você achar que você não precisa mudar mais nada. A velhice não deve ser uma bengala que você vai amarrar na sua mão e vai dizer, não, eu vou viver assim e pronto. A velhice não deve ser uma justificativa para você dizer, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. A velhice também é tempo de dar frutos. Agora, o melhor é chegar na velhice já dando frutos. É por isso que o viticultor, o dono da vinha, aquele que vai procurar fruto na figueira, ele procura frutos em todas as épocas da vida. E se você está aqui ouvindo esta palavra, é porque Ele te chama a dar frutos nesta época. Nesta época. Eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Jesus não quer que você frutifique sem te ajudar, sem te pegar pela mão. Jesus sabe das minhas e das tuas limitações. Ele sabe que nem em tudo nós somos perfeitos. Mas Ele nos convida nesta noite a aproveitar uma nova chance. Ele nos convida nesta noite a levantarmos nossa mão e dizer, Senhor, eu entendi que eu estou cercado de privilégios. Eu entendi que o Senhor tem expectativas sobre mim. Eu entendi, Senhor, que mesmo com tantos privilégios, eu não estou produzindo como eu poderia.
Eu entendi que se eu não produzir, eu vou ser cortado. Eu entendi que eu preciso frutificar em todas as épocas da minha vida. E agora eu entendi que é o Senhor que está mexendo as estruturas ao meu redor e está me adubando com a tua palavra para que eu possa frutificar. Amém? Fique de pé. Olha aqui para mim. Não deixa nada distrair você. Deixa para ir no banheiro depois. Olha para mim aqui. Essa palavra não é para o teu vizinho. Essa palavra não é para o teu pai, para a tua mãe, para o teu cunhado, para o teu irmão, para a tua mulher, para o teu marido. Essa palavra é para você. Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Existe uma nova chance. E nós não podemos desperdiçar isso. E Ele te convida nesta noite a começar de novo. Ele te convida nesta noite a abraçar essa nova chance. Vocês 33. Nosso desejo é ver vocês nas células, é ver vocês nos cultos, é ver vocês participando da igreja e quem sabe, muitos de vocês deste lado. No encontro que vem. Eu quero dar oportunidade para quem está aqui, que deseja entregar sua vida para Jesus nesta noite. Para você que veio até aqui, eu falo isso com muita humildade. Não olhe para nós, porque nós somos pecadores. Mas olhe para o Senhor que nos chamou. Da mesma maneira que Pedro e João, na entrada do templo, falam para aquele paralítico: olhe para nós. O que você quer, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que eu falo para você nesta noite? Olha para mim, olha para nós. O que eu tenho, talvez não é o que você queria quando chegou aqui, mas o que eu tenho eu te dou. Há uma nova chance para você, em Cristo Jesus. E eu quero dar oportunidade, se você não entregou a tua vida para Jesus ainda, eu peço a todos que fechem os olhos, por favor. Só eu vou ficar, pedir para o louvor, inclusive, ficar com os olhos fechados. Deixa ligado um pouquinho, por favor. Pode deixar a luz ligada. Você que está com os olhos fechados, eu estou de olho aberto, eu quero que você dê um sinal com a sua mão e abaixe. Se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje. 10, 12, 15, 20 pessoas. Aleluia. Pode baixar, pode baixar. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente. Mas vai ter oportunidade que você vai poder fazer isso. E agora eu quero que você que levantou a mão, ou todos, mas especialmente você que levantou a mão, você sabe que você levantou a mão. Repita comigo todos essa oração. Diga: Senhor Deus, nesta noite, eu ouvi a tua palavra, e o teu Espírito falou comigo. Eu entendi que eu estou cercado de privilégios, eu estou cercado de oportunidades, mas muitas vezes eu tenho desprezado tantas e tantas oportunidades. E nesta noite eu declaro que eu sou pecador. Eu confesso que eu preciso do teu perdão. E eu declaro e eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu te peço, Deus, escreve o meu nome no livro da vida. E eu te convido, fala mais alto, eu te convido
Espírito Santo, venha morar no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! 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 Aquilo que parecia. Levante suas mãos, vamos louvar o Senhor. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. De novo. Aquilo que parecia. Você pode pegar nas mãos. Pode estender o corredor aí. Pega na mão. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Aleluia! Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi, pois não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Glória a Deus! Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado por esse final de semana. Mais uma vez, Senhor, eu consagro a vida destes 33 homens e mulheres. Eles são teus. Que o teu Espírito, Pai, os ajude a continuar neste caminho que eles conheceram. Eu oro por cada um que está aqui nesta noite. Que esta palavra produza frutos no coração de todos. Abençoa a tua casa, a tua vida, teu trabalho, tua saúde, tua família. Vá em paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vem aqui, família, receber. Vem aqui abraçar.